de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
este segundo domingo, domingo da Páscoa, mas também muitos lembram e rezam hoje, domingo da Misericórdia, intitulado pelo Papa João Paulo II, Santo Padre, para celebrar neste dia do Senhor também a sua infinita misericórdia. Nós cantamos com o salmista de hoje exatamente esta misericórdia de Cristo ressuscitado, que é eterno. Por várias vezes, no Salmo 117, nós proclamamos: eterna é a sua misericórdia. Deus é rico em misericórdia. O outro Papa, nosso saudoso Papa Francisco, faleceu há poucos dias, repetia também em suas pregações: Deus não se cansa de ser misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Bom, neste domingo, dia do Senhor, meus irmãos e irmãs, aqui estamos como comunidade reunida para celebrar esta infinita misericórdia. Oxalá também na nossa vida, através de nossos atos, nossas palavras, possamos agir com misericórdia com aqueles com quem convivemos no dia a dia da nossa vida. Não basta proclamar a misericórdia do Pai, é preciso também viver a nossa vida com as pessoas, com os irmãos e irmãs, na comunidade. Falar em comunidade, escolhi o Evangelho deste final de semana, este tema da vida comunitária, devido aos sinais tão presentes nesta liturgia e em nossa igreja, os sinais de uma vida comunitária. E o Evangelho nos inspira também a perceber aquela primeira comunidade reunida no primeiro dia do Senhor. O Evangelho de São João, capítulo 20, que agora estudamos, traz esta importante informação. Estavam reunidos no primeiro dia da semana os discípulos. Primeiro dia da semana, já podemos entender que é domingo, este que aqui estamos reunidos, dia do Senhor, dia em que a comunidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, especialmente hoje, celebrar o batismo destas crianças, também estão aqui presentes com seus pais e padrinhos, celebrar com irmãos e irmãs, acolhendo um e outro, lendo nesta manhã, como já disse, os membros do terço dos homens, que é a nossa paróquia, que estudei, nos acolhe com alegria a nossa família. A comunidade reunida, meus irmãos e irmãs, no dia da ressurreição, é a garantia de que Jesus, ressuscitado, está no meio de nós. Sempre gosto de ouvir, e muito mais nesta vibração, resposta da comunidade, quando o presidente da celebração diz: o Senhor esteja convosco,
E a comunidade responde: Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ressuscitado no meio da comunidade. E esta certeza de que o ressuscitado está no meio da comunidade transmite força e segurança. Força e segurança. O ressuscitado no meio da comunidade dá coragem, nos ajuda a superar nossos medos, como aqueles discípulos reunidos, ainda com as portas trancafiadas por meio da perseguição dos judeus. O ressuscitado se coloca no meio da comunidade e dá paz, serenidade, confiança, certeza de que eles não estão sozinhos, mas o ressuscitado está ali no meio. Nós também tenhamos sempre esta confiança. Cada vez que nos reunimos em nome do Senhor, Ele está no meio de nós. E nós não precisamos ter medo, nem sermos inseguros, nem viver sem esperança, mas alimentados na esperança, na confiança, na coragem que nos vem do Cristo ressuscitado. Também a comunidade que se reúne, ela se reúne para celebrar, partilhar a fé batismal, a fé do nosso batismo, aquela fé que um dia todos nós recebemos na fonte batismal, nós os adultos já batizados, e que na vigília pascal recém-celebrada aqui nesta igreja e em nossas comunidades, nós podemos renovar aquela noite, renovar a nossa fé, a fé do batismo. A fé do batismo, irmãos e irmãs, que nossas crianças aqui presentes vão receber daqui a pouco. Serão batizadas na mesma fé que um dia esta comunidade foi batizada. Irão fazer parte da comunidade do povo de Deus. Daqui a pouco vocês vão escutar eu dizer: agora, crianças, vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte da comunidade reunida. Vocês fazem parte da igreja, como todos nós. Como é bela a nossa fé, que nos permite viver juntos na comunidade reunida, a comunidade que se reúne para celebrar o dia do Senhor, e depois ela é enviada. Nós somos enviados. Escutamos do Evangelho de João dizer isto: Jesus, no meio da comunidade, dá paz aos que estão reunidos, sopra sobre ele o Espírito Santo e depois os envia em missão. É isso que acontece com a comunidade, meus irmãos e irmãs. A comunidade que está reunida recebe o dom da paz, recebe os frutos do Espírito Santo e é uma comunidade missionária. É uma comunidade que sai para testemunhar a sua fé, para dizer aos outros: coragem, não tenham medo, para levar ao mundo esperança diante das dificuldades e obstáculos da vida, para transmitir aos outros a misericórdia que aqui nós estamos celebrando, para ser solidário com os que sofrem, com os irmãos e irmãs necessitados. Esta é a comunidade nova, nascida da fonte batismal, que experimenta a força do ressuscitado.
não basta ser comunidade reunida se ela não for uma comunidade missionária, de discípulos missionários. Esse testemunho belo, por exemplo, o terço dos homens hoje aqui testemunha. Eles são também missionários, a maioria dos homens fazem tanta missão nesta igreja de Teresina, em nossa colonia, em nossa paróquia. Nós temos o núcleo do terço dos homens na nossa paróquia, que se reúnem e também são chamados a ser missionários, testemunha da fé que receberam. Diz o Evangelho que estavam eles reunidos no primeiro dia da semana. Jesus aparece, dá a paz, o Espírito, e o que acontece com os discípulos? Diz que os discípulos, eles se alegraram por verem o Senhor. Os discípulos ficaram agora, irmãos e irmãs, alegres porque viram o Senhor. Também nesta missa, meus irmãos e irmãs, que está reunida no nome do Senhor, nós todos saiamos daqui muito alegres, muito felizes. Eu tenho dito assim que ao sair da igreja, que a gente não saia com a cara fechada, né? Com o rosto, um semblante triste, né? Como se a gente não tivesse celebrado em comunidade a vitória da vida sobre a morte, né? Eu digo assim, não tem apenas escancarar um sorriso quando sair daqui e levar aqueles a quem você encontrar. Chega de tristeza, meus irmãos e irmãs, de dor e sofrimento. Quem experimenta o ressuscitado na sua vida é como aquele discípulo naquela manhã do dia do Senhor, se alegraram por ver o Senhor. Eu quero dizer a vocês que eu estou imensamente feliz por estar aqui com vocês nesta manhã, por estar nesta paróquia, nesta comunidade de fé. Que cada domingo, seja pela manhã, seja à noite, cada final de semana, em nossas comunidades, eu tenho experimentado aquilo que os apóstolos diz na primeira leitura de hoje, né? A primeira leitura dos Atos tem uma expressão que diz assim: os discípulos ficaram felizes porque cada dia crescia o número dos que aderiam à fé, os que aceitavam a fé e o testemunho dos apóstolos. Como é bela essa expressão, irmãos e irmãs. E eu tenho percebido aqui na nossa igreja, na nossa matriz, por exemplo, cada domingo cresce o número de fiéis, mais pessoas que achegam à nossa comunidade. No conselho da paróquia, nós estamos até pensando em multiplicar as cadeiras, porque não é mais suficiente. Tem tanta gente que às vezes não chega e não encontra um lugarzinho para sentar, né? Então isso é sinal de que a comunidade vai crescendo. Estas crianças que vão ser batizadas, elas aumentam o número dos fiéis na igreja. Que alegria! Na noite da Páscoa, a vigília, nós batizamos aqui, crismamos e a primeira Eucaristia de 12 novos cristãos. Em toda a arquidiocese de Teresina, foram quase 300 batizados naquela noite de Páscoa. Que beleza! Saber que cresce o número dos cristãos católicos batizados na nossa igreja. Veja ontem, quem pôde acompanhar o velório do Santo Padre, Papa Francisco, aquele mar de gente que tomou conta da Praça São Pedro e das ruas de Roma, embora tenham outras pessoas de outros credos, mas ali unidas, na mesma fé, na mesma gratidão, como irmãos e irmãs. Isso é motivo para a gente se alegrar. E eu ouso dizer que aqui na nossa paróquia tem dado frutos a iniciação à vida cristã, a IBC, que a gente tanto tem falado, através destes encontros de formação,
Quantas pessoas estão amadurecendo na fé, estão buscando viver o batismo que, quem sabe até agora, não tinha uma clareza, uma compreensão de que eu sou batizado, vocês serão batizadas para fazer parte de uma comunidade de fé, para juntos celebrarmos o dia do Senhor, né? Para viver nesta igreja. E a igreja, por sua vez, irmãos e irmãs, como disse, deve estar aberta ao acolhimento. Aliás, os legados do Papa Francisco foi ensinar sobre o acolhimento. Foi dizer que a igreja é uma casa de portas abertas. Uma casa de portas abertas para acolher a todos os irmãos e irmãs que por ela querem passar, querem entrar. Que a nossa igreja, a nossa comunidade, seja sempre uma igreja aberta, acolhedora, através de nossas pastorais, nossos serviços e movimentos, para que juntos nós nos citamos uma comunidade de fé e não queremos viver uma vida isolada. Aliás, aqui para concluir, entra outro ponto desta reflexão, que é a gente olhar aquela postura do apóstolo São Tomé. O Evangelho também coloca hoje esta relação de Tomé com a comunidade, com seus irmãos e irmãs, né? Quando Jesus apareceu na primeira vez, Tomé não estava. Coube à comunidade, aos discípulos, testemunhar para Tomé e dizer: nós vimos o Senhor. Mas Tomé, o próprio Evangelho diz, foi incrédulo, não aceitou, não acolheu o testemunho da comunidade. E veja como o Senhor, Ele valoriza a comunidade. Jesus só apareceu de novo a Tomé quando ele estava na comunidade. Sempre a comunidade, porque a comunidade é importante. O Senhor valoriza a nossa reunião, o nosso encontro. Então, Jesus não apareceu a Tomé de maneira individual, de maneira isolada, mas esperou novamente o dia da ressurreição, quando Tomé lá estava, incrédulo, sem crer na palavra, no testemunho da comunidade. Sabe, meus irmãos e irmãs, às vezes a gente encontra irmãos nossos também neste modo, que não valoriza a fé comunitária, que não se reúne com a comunidade. Muitas vezes há pessoas que até frequentam a igreja, mas querem viver a sua fé de maneira individualista, de maneira isolada. Outros tantos não vêm à comunidade porque dizem assim: basta eu rezar na minha casa, basta eu ter lá o meu santuário, e ignora a comunidade, porque para ele, para ela, aquela comunidade não importa. E não é isso que o Senhor quer, que a gente viva de maneira individualista, intimista a nossa fé, de maneira isolada, ou então construir um Deus ao meu modo de pensar, querendo moldar o Senhor à minha maneira de professar a fé. Tomé parecia este modo, não acreditou no testemunho da comunidade. E aí, quando é o segundo momento da aparição do Senhor, lá está o ressuscitado, e mostra para ele as suas marcas, as marcas da cruz. E é então o momento em que Tomé se reintegra na comunidade. Bonito esta conversão do apóstolo Tomé, que seja também, quem sabe, a minha, a nossa. Se muitas vezes eu não dou tanto valor ao dia do Senhor, que a partir de hoje eu não perco mais o encontro com os irmãos e irmãs no dia do Senhor, na celebração eucarística. Que a minha celebração seja sempre comunitária. Por exemplo, os batizados, né? Hoje são batizados comunitários,
Há tantos que às vezes dizem assim: eu quero batizar no meu dia, na minha hora, né? E não deveria ser. Todos os sacramentos têm uma dimensão comunitária, da Eucaristia ao batismo, ao casamento, à crisma, tudo enfim, é com testemunho da comunidade e não de modo isolado. Como a gente precisa descer nesta experiência e nos convertermos como Tomé, e convertidos possamos professar como fez ele: meu Senhor e meu Deus, eu acredito de fato que Tu és o ressuscitado e que age no seio e no meio da comunidade. Ajude-nos o Senhor a fazer este encontro, esta experiência com Ele, junto da nossa comunidade de fé, no dia do Senhor, no dia da nossa celebração eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.